Vamos! Saiam todos da minha frente! Saiam da frente, já disse! Acabou o caô! O guerreiro chegou! Bacana. Quem fez isso aí, André? Tem a bondade de assumir aí as coisas que você faz quando é bem feito. Então a nossa produção é impecável, né? Já providenciaram aqui aquela água com açúcar, tem a bondade. Uma água com açúcar, meu amigo Jorginho, né? Por favor, fique tranquilo, fique calmo, né? Calma, gente. E não se exalte, né? Não se exalte, porque afinal as coisas voltaram ao normal. O Atlético é um freguês assíduo histórico do Flamengo, então tudo como antes no quartel de Abrantes, como coloquei no Facebook mais cedo. Bom, a alegria do Léo Baião e do meu flamenguista, mais jovem flamenguista aqui, é como se fosse o voo do Tucano. Fraco comentário. Bom, é o seguinte. Você tá fraco hoje, coitado. Vamos mandar uns recados aqui. O pessoal está vibrando com o nosso programa, a turma bacana que está nos assistindo aqui. Muita audiência hoje do Semana Esporte. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho da audiência. O nosso amigo Luiz Paulo alterou o horário de almoço só para assistir o programa, né? Ele saía às 11 para voltar por volta de meio-dia. Ele agora vai sair 1 da tarde. Só vai almoçar porque ele assiste no trabalho, né? Então ele só vai almoçar depois de terminar o programa. Grande abraço para o Luiz, né? Figura espetacular, grande flamenguista. Verdade. Ele e a esposa. Estivemos juntos ontem vendo aí esse passeio do Flamengo sobre o Atlético. E ele vai se ver no último bloco, para a gente mostrar as fotos aí de mais um encontro da Flá Caratinga. O Jefferson William, nosso amigo Jefferson lá da Rádio Cidade, está dizendo o seguinte, ó, fala com o Jorginho para ficar quieto no canto dele, que coisa. O time dele estava uma draga danada ontem, tem que aceitar que perdeu a partida. Está falando aqui o Jefferson, Jorginho, diga lá. Ô Jefferson, você tá certo. Em momento algum aqui, eu disse que o Atlético ganhou a partida, não. Eu aceito, eu só não assisti o jogo, né? Não fui feliz ontem em não ter assistido, porque eu sou atleticano na alegria e na tristeza, nas vitórias e nas derrotas. É lógico que o meu segundo time sempre foi o Flamengo também. Eu não estou entendendo, há uma necessidade muito grande aqui de ser feliz pelo lado deles. Eu estou fazendo hoje a felicidade deles, mas pode ter certeza que eu estou feliz também, certo? Aqui eu represento o Galo com muita garra, mas eu nasci Flamengo, me tornei atleticano. Então, não vejo como pejorativo a gozação deles para cima de mim, não. E essa alegria do Léo Baião aqui com o André é como se fosse o voo do Tucano. Pode ficar tranquilo. Mas em momento algum eu deixo de reconhecer que o Flamengo fez uma grande partida e venceu o Galo, lá no nosso salão de festa. Mas se você não viu, você sabe? Só que nós não queremos. Eu deixo de reconhecer. Você não viu o jogo, como é que você sabe que o Flamengo fez a grande partida? O Flamengo venceu, porque eu sei que venceu. Eu não assisti o jogo, certo? Lá no nosso salão de festa. Só que nós não jogamos lá ontem contra o nosso freguês, o nosso cliente, né? Que é o nosso cliente que limpa lá para nós passear. Nós jogamos contra o Flamengo, que é um time também que tem o meu carinho e a minha simpatia. Ô, Jefferson, eu vou te falar, quando fica assim em cima do muro assim, não sabe você nem ir lá pra cá, é muito fácil. Porque se ganhar tá bom, você perder tá melhor ainda. Então, quer dizer, é muito fácil pra ele. Outra você coisa, como flamenguista, eu não quero deixar ele falar. Deixa eu falar, toda vez que ele falar, eu vou interrompê-lo. Porque ele tem que ter educação. Deixa eu falar. Você tem que aprender a respeitar o que o outro está falando. Deixa o Jorge ele não deixa eu falar. Mas eu tava falando que ele entrou. Não, ele não deixa eu falar. Fala, Chorão. Todas as vezes que eu estou falando, ele me interrompe. Então eu não vou deixar ele falar também. Vou interrompê-lo o tempo todo. Até porque eu quero que ele traga a bandeira do time dele aqui. Ele é cruzeirense. Não foi o Cruzeiro que jogou com o Atlético ontem, foi o Flamengo. É um time que eu torço por ele também. Seja bem-vindo. Bom, seguinte... Agora posso concluir? Por favor, André. Ele não tem que concluir, ele não sabe concluir nada, não. Você tem que comandar o programa, tá me pensando comandar. Conclua, André. Você tá doente, rapaz. Doente é você. Vai pra cama, você tá doente. Você tá igual o Benici. Você tá igual o Benici, pra você internar vocês dois. E outra coisa, o Jefferson, ele falava aqui que o Cruzeirense respeita o atleticano. Quem não respeita o Cruzeirense é ele. Porque fica falando que o título do Cruzeiro foi comprado. Não é eu que falo, não. Ele não falou isso, não. Quem falou isso, ele não falou isso, não. Diretor do Cruzeiro. Ele falou, não. É o seguinte, não é eu que falei, não. Você falou isso. Falando ainda ele falou isso, não. Falando ainda da Copa Sul Minas Rio. Não falou isso, não. Posso prosseguir o programa? Vão permitir que eu prossiga aqui? Bom, falando ainda da Copa Sul Minas Rio, quem também esteve em campo ontem foi o Fluminense, né? O Fluminense enfrentou o Atlético Paranaense no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, né? E o tricolor carioca perdeu por 1-0 para o time paranaense, né? 1-0 aí para o time paranaense. O jogo foi marcado, a gente vai falar, pela expulsão do atacante Fred, né? O Fred foi expulso
mas o Fluminense conseguiu aí, não conseguiu vencer, para ser mais preciso, né? Conseguiu sim ser derrotado nessa partida, nesse seu compromisso, e em razão disso, o tricolor carioca tropeçou na estreia na Copa Sul Minas Rio, repito, em Volta Redonda, né? 1-0 aí para o Atlético Paranaense. O Flu, com o Cícero, né, desperdiçou uma penalidade e os paranaenses levaram a melhor. André, diga lá. Lebanho, eu não posso recriminar nem aplaudir a atitude do Fred, né, com o lateral, o zagueiro do Atlético Paranaense, não sei bem porque esse é lateral ou é zagueiro, mas ele não se sabe o que roda dentro do campo. Às vezes um simples linguajar do sujeito ofende mais que um soco, conforme o Fred deu na nuca do sujeito. Então, às vezes o cara foi xingado, xingou a mãe dele, né, xingou a esposa dele, então às vezes o cara perde a cabeça. O ex-tricolor Vinícius, né, foi quem decidiu aí pro Atlético Paranaense, agora, que bateu o Flu na estreia, diga lá. Agora o Fluminense também teve chance de empatar o jogo, o Cícero errou um pênalti, claro, poderia ter mais calma, né? E questão numérica também estava igual, porque foi expulso tanto o Fred como o jogador do Atlético Paranaense. Aí já complica, porque o Fluminense já perdeu dentro de casa, agora joga fora contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí, como se diz, né? Tem que vencer fora de casa para recuperar os pontos que perdeu dentro da sua casa. Bom, Jorginho, a gente vai falar separadamente da polêmica envolvendo o Fred. Eu queria que você falasse inicialmente da partida em si, né? Um jogo que o Fluminense não conseguiu vencer na sua estreia. Depois a gente fala especificamente do Fred. Diga lá. Eu vou fazer igual aquele pessoal lá da CPI lá e da Petrobras lá, né? Eu vou permanecer em silêncio. Eu não vou falar tecnicamente, porque eu não assisti nenhum jogo ontem. Então, eu vou permanecer em silêncio. Mas, quanto ao Fred, né, através de reportagens, eu já vi agora de manhã, essa situação do Fred, ele merece uma punição. Se eu fosse um auditor ou um relator do processo, a minha punição para o Fred seria passar 30 dias passeando lá na Alemanha. Não, mas ele vai ser da mesma forma que ele passeou no Brasil durante a Copa, né, dentro do gramado, né? Isso. Passeou. Passear lá na Alemanha para ele ouvir aquele 7-1 no lombo lá a semana inteira pela presença. Aliás, se você opina sobre isso, eu vou pedir à produção para colocar as imagens, né, do lance, né, da agressão que o Fred cometeu contra o lateral Léo, né? O Léo que, inclusive, hoje é um dia rubro-negro aqui, o Léo é ex-jogador do Flamengo, aliás, ainda é jogador, mas está emprestado ao Atlético Paranaense, lateral direito, e o Fred se envolveu nessa polêmica, agrediu o seu adversário e acabou, assim como o próprio Léo, sendo expulso da partida. Diga lá, André Chalabi. É o que eu estou falando. Tinha que ser banido aí da competição. O fato de ele ser punido, como o Jorginho falou, ele vai ser punido, isso é lógico. Né? Mostrou agressão, ele agrediu. Né? Agora não se sabe o que o jogador falou com ele, porque ninguém sabe dos outros sem ter, né, ouvido alguma coisa. Então, né, ele vai dar a justificativa dele durante o julgamento, ele vai falar, os advogados... Mas ali não está mostrando a agressão, né? Ele deu um soco na Mas nós temos que mostrar aí para o nosso público. Ali está mostrando a expulsão, né? Não está dando para ver a agressão. Mas ele agrediu, sim, eu vi ontem com clareza, ele deu um soco no jogador adversário. O nosso público tem que ver e também. Foi, na imagem, que é da TV Lance, não tem esse lance com nitidez, com clareza, mas ele cometeu essa agressão, sim. E foi Fred... justamente, e eu acho até que deveria ser banido dessa competição, porque foi uma agressão, um lance de antijogo. E não é a primeira vez, o Fred não é primário nesse tipo de lance, né? Não é primário. Né? Lógico que falar que não atrapalha, né? Mas é um lance que aconteceu, foram 2 expulsões, a gente tem que tentar corrigir, nós tentamos corrigir, né? E infelizmente acabamos levando um gol de novo por falta de atenção. Já foi? Tentar ouvir ali o que foi dito pelo treinador, né? Tentando justificar a derrota, porque o que foi feito pelo Fred certamente não tem justificativa alguma, né? E é lamentável essa atitude de um jogador experiente. É lamentável também, né, como o Fred. É lamentável também que depois dessa derrota de ontem, se por acaso o Fluminense vier a perder para o Cruzeiro fora de casa, esse homem aí, né, que é um bom treinador, fez um trabalho muito bom no esporte, está balanceado. Bom, o Marreta está dizendo aqui o seguinte, ó, deixem o André falar. O André está falando aqui à vontade hoje, Marreta, está falando o que quer, né? O Dudu, nosso amigo Dudu da Rádio Cidade, está bom dia, um abraço a todos, o cenário está magnífico, está bonito, parabéns. E ontem nós tivemos mais um milagre do São Vitor, estou dizendo aqui o Dudu que é flamenguista, né? Simplesmente ele ressuscitou o guerreiro, está falando aqui o nosso amigo Dudu. E a turma da Flacaratinga aqui está empolvorosa, né? Turma da Flacaratinga ligada aqui, todo mundo sintonizado na nossa programação, né? E o Jefferson está cutucando o Jorginho de novo, está dizendo, ó, quem torce para 2 times não torce para time nenhum, né? Tá falando aqui o nosso amigo Jefferson. Já o Luiz Paulo está falando o seguinte, ó, resumindo, se o Jorginho torce
pro Atlético que gosta do Flamengo. O Léo Baião é flamenguista, simpatizante do Galo. E o André falou que também gosta do Flamengo, então só tem flamenguista. Tá falando aqui o Luiz Paulo. E o Christian Dias de Freitas, meu amigo Christian, meu filhado, né? Meu amigo de infância, tá dizendo o seguinte: estou assistindo aqui o programa. E ó, fala com o Jorginho aí, Léo Baião. O Caô voltou, né? Tá falando aqui o meu amigo Christian e o Rafael, nosso amigo Rafael, da Facaratinga, né? Filho do senhor Fisico, né? Grande rubro-negro, mandou aqui uma foto do Nunes, né? Não sei se vai dar para mostrar. O Nunes, ídolo eterno aí da nação rubro-negra, saboreando um delicioso frango com batatas. É um galo, né? Um galo com batata. Tá? Essa hora dá até fome, viu? Tá mostrado aqui que foi mandado pra gente pelo meu amigo Rafael, né? Um abraço pro Rafael que você nos acompanha. Tem recado aí, galera? Manda ver. As provocações foram do meu oponente aí, o Jorginho, né? Do próprio Jefferson, do Luiz Paulo. Ele tem que falar, eu não tenho que falar nada, só tenho que mostrar. Ó. Não apareceu, não. Mostra direito. Não. Pega de papel direitinho. Aí. O que tá escrito aí? Lê de novo. Acabou o Caio. Christian falou acabou, caiu. Não é caiu, não. Acabou, caiu. E caiu. Caiu é do Edmilson aqui, o Caiu Confecção. Você não sabe, meu pai. Bom, é o seguinte. O Edmilson é atleticano também, né? O Edmilson é grande atleticano. Aliás, um abraço pra ele. Um abraço. Nós estamos no segundo bloco, não é isso, Rafael? Então vamos fazer um intervalo, então. Na volta, a gente fala do Cruzeiro. O Cruzeiro esteve em campo ontem, André. Não fica se prendendo só as questões aí da vitória do rubro-negro, não. Tem muito o que falar. O Cruzeiro ontem esteve em campo, empatou fora de casa com o Criciúma, né? O Fábio teve uma boa atuação, mas falhou aí no gol do Criciúma. Vamos falar muito ainda sobre a vitória do Flamengo sobre o Atlético. Enfim, muita participação de telespectador. Muita coisa bacana para você no nosso programa. Faz a segunda pausa de hoje e volta já já.